Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo, tá? Vamos aí para a nossa terceira aula de navegação aérea para comissários, tá? Dando continuidade a todos os tópicos que estamos abordando ao longo dessa matéria. Hoje nós falaremos sobre longitude, tá? Falaremos sobre antimeridiano, arco e distância linear, coordenada geográfica e rosa dos ventos, tá? Vale ressaltar que não se faz necessário entrar em desespero. Eu sei que aqui no antimeridiano abordaremos como que se realiza o cálculo do antimeridiano. É muito simples. Basicamente o mesmo conceito da corlatitude, né? Quando se faz necessário emprestar o grau para o minuto e o minuto para o segundo, tá? Tendo os mesmos valores aí de que cada um grau equivale a 60 minutos e que cada um minuto corresponde a 60 segundos. Não precisa se colocarem nesse momento na zona de desespero e nem em momento algum. Principalmente quando abordarmos a última parte da matéria, aonde fala sobre fusos horários, tá? É uma parte da matéria que é muito simples. Eu vou dar o passo a passo para vocês como realizar um cálculo de fuso horário, tá? Não precisa ter desespero, tá certo? Então, vamos seguir com a nossa aula, mas antes de tudo, como de praxe, roda a vinheta. Oi, pessoal. Então, estamos de volta com mais uma aula nossa e seguiremos aí, daremos continuidade ao ponto onde nós paramos, tá? Falaremos agora sobre a nossa longitude, tá? Longitude nada mais é do que a distância angular contada a partir do meridiano de Greenwich, seja para leste ou para oeste, até um ponto considerado da superfície da Terra. Podemos também definir longitude como sendo um arco de equador, compreendido entre o meridiano de Greenwich e um ponto considerado na superfície da Terra. A longitude, ela é contada a partir do meridiano de Greenwich, tá? Que é a longitude zero, até 180 graus, tanto para o lado leste como para o lado oeste. E podemos tratar a longitude como semicírculo máximo limitado pelos polos. Por que nós tratamos como semicírculo, tá? Porque de um lado do globo eu tenho uma determinada longitude e do outro lado do globo, exatamente oposto a esse meridiano do observador, eu tenho uma outra longitude. Logo, se são longitudes de designações diferentes, eu não posso tratar como círculo máximo, mas sim como semicírculo máximo. Tá certo? Por que nós tratamos a longitude como sendo arco de equador? Vamos no quadro que eu quero mostrar isso de perto para vocês, tá bom? Aqui um exemplo típico do porquê que tratamos a longitude como arco de equador. Porque se pudéssemos caminhar fixamente ao longo do equador, por exemplo, à medida que nós vamos avançando na nossa caminhada, o que vai se alterando são as minhas longitudes, porque eu não vou sair do equador. Logo, vou andando em direção a leste, por exemplo, ó, troquei de longitude, continuo minha caminhada, troquei de longitude, continuo minha caminhada, troquei de longitude, mas a minha latitude, ela permanece, né? Nesse caso, o equador. Então, trato como longitude um arco de equador, porque andando fixamente em cima do equador, irão se alterar as minhas longitudes ao longo da minha jornada. Tá certo? Vamos voltar para a nossa aula. Bom, podemos dizer aí que a medida angular no sentido horizontal, tá? Tem início de contagem no meridiano de Greenwich, tá? Que é o meridiano zero, é o marco zero.
termina em um meridiano qualquer ou no meridiano 180. Então, temos exemplos típicos aqui de nossas longitudes, né? Então, 0,30 graus, 21 minutos e 10 segundos, oeste. 110 graus, 22 minutos e 15 segundos, leste, tá? Então, são exemplos aí de longitude. Então, as nossas longitudes estão sempre em linhas verticais, tá? E o meu antimeridiano é um meridiano que fica oposto 180 graus ao meridiano de um observador. Então, há uma medida angular aqui de diferença de 180 graus. Logo, a fórmula do meu antimeridiano será 180 graus menos a longitude dada. Porém, nesse caso, se tratando de antimeridiano, que é o oposto ao meridiano do observador, trocarei o hemisfério, mudarei o hemisfério. Então, se eu tenho o meridiano de um observador 0,80 oeste, 180 menos essa longitude. Então, 180 menos 80, eu tenho o antimeridiano 100 graus. E inverto o hemisfério. Se aqui é oeste, o antimeridiano será leste. Então, o antimeridiano de 0,80 graus oeste são 100 graus leste, tá? Vamos praticar essas contas no quadro? Bom, então, a fórmula diz que serão 180 graus menos a longitude dada. Temos aqui 3 longitudes diferentes, tá? Vamos calcular primeiro o antimeridiano da alfa. Então, 180 menos a longitude dada. Primeiro passo, inverto o hemisfério. Então, o hemisfério oposto a oeste é leste. E agora faço a subtração. 180 menos 40, 140. Ou seja, o antimeridiano oposto a 0,40 oeste são 140 leste. Ok? Vamos para o nosso segundo cálculo. No nosso segundo cálculo, a longitude dada 120 leste. Então, lembrando que é sempre o sinal de menos, tá? 180 menos 120, eu tenho 0,60. O oposto de leste, oeste. Logo, antimeridiano de 120 leste serão 0,60 oeste. E vamos para o terceiro cálculo. Nesse nosso terceiro cálculo, longitude dada 0,70 oeste, tá? Então, 180 menos 70, eu tenho 110. O oposto de oeste, leste. Logo, o antimeridiano de 0,70 oeste são 110 leste, conforme consta no resultado. Tá certo? Vamos engrossar um pouquinho mais o caldo e agora faremos o incremento na nossa longitude. Além do grau, teremos também o campo do minuto. Basicamente, naquele mesmo conceito de que cada 1 grau equivale a 60 minutos. Tá ok? Então, seguimos aqui com o nosso resultado, de acordo com os cálculos que nós realizamos, tá? Então, o antimeridiano de 0,40 oeste, 140 leste. O antimeridiano de 120 leste, 0,60 oeste. E o antimeridiano de 0,70 oeste são 110 leste. Tá certo? Agora, vamos para o cálculo do antimeridiano quando a nossa longitude tem grau e minuto. Lembrando-se que cada 1 grau corresponde a 60 minutos.
Vamos para o quadro para a realização dessas contas? Bom, agora nós temos as nossas longitudes com grau e minuto. Sabendo-se que cada um grau corresponde a 60 minutos, se eu colocar essa longitude com grau e minuto debaixo do 180, eu não terei o campo do minuto para fazer a dedução, né? Então, preciso começar a desintegrar esse 180, tá? Então, eu vou desmanchando esse 180. Sabendo-se que cada um grau corresponde a 60 minutos, eu empresto um grau para o campo do minuto, tá? Então, se eu empresto um grau para o campo do minuto, eu deixo de ter 180 graus e passo a ter 179. E o campo do minuto, né? Cada um grau corresponde a 60 minutos, logo eu tenho um grau aqui correspondente a 60 minutos. Agora eu tenho o campo do grau e do minuto para que eu possa efetuar a minha subtração, tá? Então, primeiro passo, inverto o meu hemisfério. O que antes era oeste passa a ser leste. Agora sim, 60 menos 12, 48. 179 menos 10, 169, tá? Logo, o antimeridiano de 0, 10 graus e 12 minutos oeste são 169 graus e 48 minutos leste, conforme consta o resultado. Vamos efetuar o nosso segundo cálculo? Este nosso segundo cálculo, tá? Tenho a longitude dada, 160 graus e 45 minutos leste, tá? Então, emprestei um grau para a casa dos minutos. Se a minha longitude tem grau e minuto, ao invés de eu utilizar o elemento A, eu denominei ele como elemento A. Vou utilizar o elemento B, tá? Porque eu tenho grau e minuto, logo eu posso efetuar a minha subtração. Então, primeiro passo, inverto o meu hemisfério, tá? Logo, 60 menos 45, 15. 179 menos 160, 0,19. Então, o antimeridiano de 160 graus e 45 minutos leste são 0,19 graus e 15 minutos oeste, conforme mostra o resultado. Vamos efetuar o nosso terceiro cálculo? E agora o nosso terceiro cálculo, tá? Dada a longitude 0,52 graus e 2 minutos oeste, efetuar o cálculo do antimeridiano, tá? Então, primeiro passo, inverto o meu hemisfério. Logo, 160 menos 2, 58. 179 menos 52, 127. Então, o antimeridiano de 0,52 graus e 2 minutos oeste são 127 graus e 58 minutos leste, conforme o resultado. Tá certo? Vamos elaborar esse cálculo agora, quando a longitude me concede o campo do grau, do minuto e do segundo? Bom, aqui nós podemos conferir o nosso resultado, tá? Então, o antimeridiano aí da letra A, o antimeridiano da letra B e o antimeridiano da letra C, tá? Agora nós iremos efetuar esses cálculos com a longitude tendo grau, minuto e segundo. Lembrando-se que cada um grau corresponde a 60 minutos e que cada um minuto corresponde a 60 segundos. Vamos para o quadro. Bom, e agora a nossa fase final aí dos cálculos de longitude, de antimeridiano, perdão, com as longitudes tendo o campo do grau, minuto e do segundo, tá? Então, dada a longitude 110 graus, 22 minutos e 30 segundos oeste, qual será o antimeridiano? Primeiro passo, inverto o hemisfério, tá? Agora sim, 60 menos 30, 30. 59 menos 22, 37. 179 menos 110, 0,69. Então, o antimeridiano de 110 graus, 22 minutos e 30 segundos oeste são 0,69 graus, 37 minutos e 30 segundos leste, conforme está aqui o resultado
ao lado da nossa longitude dada, tá? Esse é o antimeridiano. Vamos efetuar o cálculo da segunda? Nesse nosso segundo cálculo, dada a longitude 0,60 graus, 14 minutos e 23 segundos leste, vamos efetuar a subtração. Primeiro passo, inverto o hemisfério, tá? Logo, 60 menos 23, 37. 59 menos 14, 45. 179 menos 60, 119. Então, o antimeridiano de 0,60 graus, 14 minutos e 23 segundos, leste, são 119 graus, 45 minutos e 37 segundos, oeste, tá? Conforme o resultado expresso. Vamos resolver a nossa última? No nosso terceiro e último cálculo, pelo menos de hoje, tá? Então, logo a longitude dada, 0,22 graus, 34 minutos e 40 segundos oeste, efetuarei o cálculo do antimeridiano, tá? Então, efetuando a subtração, primeiro passo, inverto o hemisfério. 60 menos 40, 20. 59 menos 34, 25. 179 menos 0,22, 157. Então, o antimeridiano de 0,22 graus, 34 minutos e 40 segundos oeste, equivale a 157 graus, 25 minutos e 20 segundos leste, conforme está aqui ao lado do enunciado. Tá ok, pessoal? Vamos dar prosseguimento à nossa aula? Bom, então, conferindo aí os nossos resultados, tá? Conforme realizamos o cálculo lá no quadro. Tá certo, pessoal? Então, aí, nossas coordenadas geográficas. O que vem a ser uma coordenada geográfica? O cruzamento de uma latitude que pode ser norte ou sul com uma longitude que pode ser leste ou oeste. Lembrando que as nossas latitudes aí, como nós acabamos de falar, podem ser norte e sul, tá? E as nossas longitudes podem ser leste ou oeste, tá? Se tratando de arco, grau, abertura angular e distância linear. Então, a distância linear que uma abertura angular, medida do centro da Terra, descreve em um arco de círculo máximo na superfície é... Então, cada 1 grau corresponde a 60 milhas náuticas ou 60 minutos. E que cada 1 minuto corresponde a 1 milha. É assim que um piloto, ao efetuar o seu planejamento de voo, consegue calcular as distâncias, tá, que ele irá percorrer ao longo de sua rota aí pré-estabelecida, tá? Então, com esta relação, temos que cada grau de latitude medido sobre qualquer meridiano corresponde a 60 milhas náuticas, tá? Aqui está MN porque está em português mesmo, milha náutica. Mas normalmente vocês encontrarão nas provas November Mike, MM, tá? De Nautical Mile, tá? Temos ainda que cada grau de longitude medido sobre a linha do Equador também corresponde a 60 milhas náuticas, pois o Equador é um círculo máximo. Evidentemente, se esta medida de distância for feita sobre um paralelo de latitude, né, um círculo menor, a relação de 1 grau não corresponderá a 60 milhas náuticas, pois esta relação ângulo-distância ela só é válida para círculos máximos. Nos círculos menores, 1 grau de abertura angular descreve uma distância linear menor que 60 milhas náuticas, ficando cada vez menor à medida em que se aproxima dos polos. Por quê? Vai ocorrendo uma coisa chamada distorção. Então, aquele 1 grau que corresponde a 60 milhas náuticas ali no Equador, à medida que vai se aproximando dos polos, o globo sofre uma distorção e essa relação de 1 grau 60 milhas não é mais procedente. Vai caindo, podendo chegar a 54, 53 milhas de distância a cada 1 grau. Tá certo? Então, a plotagem de um ponto numa carta aeronáutica se dá através do conhecimento dos valores
de suas coordenadas geográficas e é feita pela interseção dos valores das medidas angulares da latitude e da longitude do ponto a ser plotado. Então, logo abaixo temos exemplos, né, de coordenadas geográficas. Tomem muito cuidado, porque a ANAC ela gosta de fazer o seguinte, ela gosta de extrapolar os 90 graus aqui na latitude ou os 180 graus na longitude. Gosta de inverter os hemisférios, ao invés de norte-sul na latitude, leste-oeste, e na longitude, ao invés de oeste-leste, norte-sul. Ela gosta de colocar também primeiro a longitude para depois a latitude. Então, requer um pouco mais de atenção por parte de vocês, tá? Para identificar a coordenada geográfica escrita de forma correta, tá? Então, orientação sobre a superfície da Terra. A orientação sobre a superfície da Terra se dá utilizando referências geográficas ou magnéticas. Então, as direções são expressas em graus, minutos e segundos a partir do norte magnético ou do geográfico, dependendo da referência que estiver sendo utilizada. Algumas direções são classificadas como pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, os nossos pontos cardeais são representados por uma única letra. E sabemos que é o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? As abreviaturas utilizadas são os pontos cardeais, né? Para os pontos cardeais das palavras em inglês. North, South, East e West, tá? Então, vem do inglês, por isso que vem como eco o leste e whisky o oeste, tá? Então, temos aí norte, sul, leste, oeste. Nossa rosa dos ventos. Nossos pontos colaterais. Então, se os cardeais são representados por uma única letra, os colaterais por duas letras, tá? Então, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Então, se aqui eu tenho uma abertura angular de 90, metade de 90, 45. Então, cada fatia dessa daqui, ó, tem 45. Ó, 45 mais 45, 90 com mais 45, 135 com mais 45, 180 com mais 45, 225, com mais 45, 270, com mais 45, 315, com mais 45, 360. Tá? E os nossos pontos subcolaterais, que são representados por 3 letras. Então, nós temos aí nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e noroeste, tá? Precisa-se entender o conceito, mas na prática não tem utilidade alguma, tá? Então, recapitulando, pontos cardeais representados por uma única letra, colaterais por 2 letras, subcolaterais por 3 letras, tá? Então, antes, tá? Eu tinha aqui a divisão do norte para o leste, 90. Metade do 90, 45. Então, vai ser a direção nordeste. E metade de 45, 22,5. Então, cada banda dessa daqui, ó, cada fatia tem 22,5. 22,5 com mais 22,5 vai dar 45, com mais 22,5, 67,5, com mais 22,5, 90, e assim vai até fechar o círculo 360 graus, tá? Então, a nossa rosa dos ventos, ela é um círculo graduado que representa as direções a partir do norte, tá? Não vamos utilizar 00 como direção, porque não existe direção 0. Coloca-se direção aqui, o norte 0, para te dizer que a contagem começa a partir daquele ponto, tá? Mas a direção norte são 360 graus. E todos os outros pontos cardeais, colaterais e subcolaterais com seus respectivos valores, assim como mostra a nossa rosa dos ventos aí, mais de uma
maneira, tá? Dando a direção em graus, tá? Então, eu tenho 2 erros aqui nessa imagem. O primeiro, direção 0 não existe. Vamos corrigir. 360 graus é direção norte. E o segundo erro aqui, ó, este-noroeste, isso não existe, é este-nordeste. Agora sim, a rosa dos ventos está expressa de forma correta, tá? E aqui nós temos alguns instrumentos das nossas aeronaves, tá? Temos aqui um giro direcional, aqui do lado também outro giro direcional, ou seja, um instrumento que indica para onde a prancha da aeronave está apontando. Aqui eu tenho uma bússola de escoteiro e aqui embaixo eu tenho 3 bússolas, tá? De aeronave. Tá certo, gente? Então, eu não vou alongar o assunto. Vamos dar uma pausa por aqui, esperar vocês absorverem o assunto, o tema, e daremos prosseguimento, tá? À nossa matéria. Espero que tenha sido um assunto relevante para vocês, tenha tido valia, tá? E qualquer dificuldade me coloco à disposição para poder ajudá-los. Tá bom, pessoal? Desejo a todos bons estudos. Nos vemos num próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.